Quero agradecer o convite do presidente da Missão Aleph, o Leandro Silva, e é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer meditar na palavra do Senhor e perceber a graça do nosso bom Deus nos conduzindo em todo esse processo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Eu gostaria de compartilhar com você aqui a visão e a importância da liderança nesse momento. Uma liderança transformadora, uma liderança comprometida com os valores do reino de Deus. Eu quero começar com 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, quando Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quero te convidar a um momento de oração. Vamos pedir que Deus nos abençoe e vamos orar mais uma vez, colocando a nossa vida na presença desse nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, que o Senhor use a Tua palavra, esse nosso momento, para edificar os corações, a Tua igreja, para a Tua própria glória, Senhor. Conduze-nos, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, entramos num momento diferente da história. Nós não estávamos esperando uma pandemia, nós não estávamos planejando uma pandemia e fomos todos pegos de surpresa. E já se vão mais de 1 ano e meio dessa pandemia e estamos agora num novo momento em que entramos numa era desafiadora, já saindo de uma pandemia, e essa é a nossa expectativa, e entrando numa nova realidade, ainda com certas adaptações a essa nova realidade. E o mais importante, nós somos os líderes que Deus colocou nesse momento para liderar o povo dele nessa travessia. Saímos de uma condição para uma nova condição, estamos nessa travessia, fomos empurrados para o século XXI, saímos do século XX e entramos no século XXI achando que tudo seria normal, quando, de repente, a pandemia veio e foi esse agente para nos empurrar para uma nova realidade. Por que eu digo que nós fomos empurrados para o século XXI? Fomos empurrados para o século XXI por causa do necessário, importante e uso extremo das mídias, da internet, da conectividade, dessa nossa nova realidade. E agora nós somos chamados para uma nova liderança. Aqueles modelos de liderança que nós aprendemos no século XX agora estão sendo desafiados e a uma velocidade enorme para o século XXI. Mas percebemos que nessa transição, nesse momento tão difícil, Deus continua o mesmo. Deus continua capacitando a sua liderança, cuidando da sua igreja, derramando graça sobre todos nós. E é isso que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração, é isso que eu gostaria que você levasse para a sua dinâmica pastoral de liderança, aonde quer que você esteja. Apesar dos tempos terem mudado, o nosso Deus continua o mesmo, e é Ele a quem servimos. Por exemplo, nós terminamos o século XX com o culto presencial. O culto presencial tem uma dinâmica própria. O culto presencial ele tem uma dinâmica própria porque você poderia investir um bom tempo preparando o culto presencial e você tinha um contato visível com os seus liderados, com as ovelhas da igreja, com as pessoas que estavam chegando. O culto presencial tinha uma dinâmica bem diferente. Você poderia, por exemplo, durante um culto presencial, receber novos membros, ter apresentações especiais. Se o tempo passasse um pouquinho, não tinha problema algum, estão todos ali de maneira presencial. Agora, entramos numa pandemia e o presencial acabou, e de repente nós nos vimos todos fechados em casa, as igrejas fechadas, e é um novo momento, o momento da virtualidade. Agora, não há mais tempo para o novo, o imprevisto, o detalhe presencial, aquele culto mais relaxado no sentido de horário, né? Você tinha um tempo mais amplo, não. Agora existe o corte, a gravação, existe um tempo cronometrado, e as pessoas, depois de um tempo,
assistindo os vídeos nessa nova era virtual, começaram a ficar seletivos, e você tem agora um público que é on demand, como se diz, né? Ele escolhe qual pregador que ele vai ouvir, qual igreja ele quer participar, e as igrejas descobriram, com o passar do tempo, que no vídeo é necessário uma dinâmica mais rápida. No vídeo você não tem de um culto como no culto presencial, cheio de uma estratégia mais de contato. Não, agora você tem uma liderança diferenciada. No virtual, tudo tem que ser rápido, mais cronometrado, e você precisa liderar pessoas assim. Agora, no presencial, você tinha como medir, avaliar se a sua igreja, se a sua missão estava indo muito bem, de maneira muito clara, visível. Ora, quando já começava a receber novos membros, ela ia enchendo os seus lugares, o templo ficava lotado, você percebia que, de maneira muito clara, que a sua igreja estava, vamos dizer assim, no caminho certo. Se bem que sabemos que não é a quantidade que determina a qualidade de uma igreja, mas a qualidade de uma igreja traz quantidade. Então, quando nós olhamos isso acontecendo, nós tínhamos como mensurar se tal programa da igreja estava sendo bem sucedido ou não. Agora, no virtual, você começou a perceber a importância da audiência. Então, a sua liderança agora não passou a ser mais uma liderança que poderia ser medida de maneira visual, mas passou a ser uma liderança agora que começou a ser medida através do número de acessos, de visualizações. Mas quando nós começamos a acostumar com isso, percebemos que isso também passou. E nós vivemos agora a crise da reentrada. E estamos agora no momento híbrido. E esta é a nova realidade do século XXI. O hibridismo chegou também na igreja. E nossos cultos agora têm que ter a dinâmica do virtual com a alegria do presencial e com a possibilidade de medir e de avaliar, somando essas duas coisas. Não apenas a presença das pessoas na sua igreja que estão caminhando com você, mas também o número de visualizações, como aquela mensagem está reverberando, como você está conseguindo alcançar pessoas a partir dessa nova realidade híbrida. Então, temos um novo momento. São 3 momentos. Espero que você tenha pegado essa nossa dinâmica aqui. O primeiro, presencial, o segundo, virtual, totalmente virtual, e agora o terceiro momento, que é esse momento híbrido. Quais são os elementos, então, para liderar nesse novo momento? Quais seriam os elementos importantes para nós liderarmos nesse novo momento? Bom, eu separei alguns elementos aqui que podem ajudar você na liderança desse novo momento, e o primeiro deles é a convicção de chamado. Nós precisamos ter no nosso coração que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque Deus nos chamou, nós estamos aqui porque Deus tem projeto para a nossa vida, e você está nesse momento que Deus te colocou, porque Deus já te capacitou para conduzir o povo dele e ser bênção nessa caminhada. Então, tenha convicção do chamado. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. É preciso ter convicção do chamado. Essa era uma característica comum de todos os grandes homens de Deus que lideraram ao longo da Escritura Sagrada. Moisés, Josué, Davi, Paulo, Pedro, João, tantos homens de Deus que Deus levantou ali para a liderança ao longo de toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Eles tinham plena convicção do seu chamado. Então, para liderar nesse novo momento nosso, é preciso ter plena convicção de chamado. Isso é importante. Quem quer seguir um líder que não tem convicção do seu chamado? Ninguém quer seguir um líder que fica vacilante com o seu tempo de liderança. Uma hora ele está envolvido na missão, em outro tempo ele abandona a missão de Deus e vai cuidar de coisas diferentes, às vezes de interesses muito mais pessoais. E essa liderança, ela carece de credibilidade e essa liderança carece de a visão de reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que quem está envolvido no reino de Deus crê nesse chamado, se envolve nesse chamado e se entrega por completo nessa missão. As pessoas
querem líderes convictos. Convictos. Nós estamos num tempo de muita instabilidade. Precisamos de líderes que tenham convicção do seu chamado. Segunda característica nesse tempo de liderança, nesse momento que nós estamos vivendo, é a clareza. Paulo escreve para Tito, lá no capítulo 1 de Tito, por essa causa te deixei em Creta, para que você pusesse em ordem todas as coisas, que você levantasse novos líderes e assim por diante. Paulo escreve aqui, a 2 Timóteo, o texto que nós acabamos de ler, né? O que você ouviu da minha parte, transmite também a testemunhas e homens fiéis que tenham também a capacidade de instruir a outros. É preciso, na liderança, ter clareza na sua missão. Qual é a nossa missão como igreja? Para que fomos chamados? Qual é o desejo de Deus para a sua igreja, onde você está? E uma segunda pergunta também muito importante que você precisa responder: qual não é a missão da igreja? Porque muitas vezes nós nos perdemos na liderança e não deixamos isto claro para as pessoas. É preciso ter clareza na missão. É preciso que as pessoas entendam, ao se engajar na missão, na obra, no trabalho que você está liderando, que a liderança sabe aonde quer chegar, como quer chegar, o que fazer para chegar nos objetivos que ela tem. Qual é o grande objetivo da igreja? É levar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos do nosso Senhor Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou, e batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo dessas pessoas discípulos de Cristo Jesus, que vão continuar proclamando o evangelho onde estiverem para outras pessoas. Essa é a nossa missão. Nós não somos uma empresa, nós não somos um partido político, nós não somos um clube social, nós somos o corpo de Cristo Jesus. E isso tem que ficar claro, essa é a clareza da nossa missão. Então, a primeira coisa que o líder tem que ter é convicção de chamado. A segunda, clareza na missão, com metas tangíveis, com objetivos claros, bem definidos, de tal forma que quem entrar na sua igreja, quem for participar da missão com você, saiba exatamente qual é a missão, qual não é a missão e como nós vamos fazer para realizar essa missão no passo a passo que Deus nos chamou para realizar. Terceira coisa, um líder nesse novo momento, nesse desafio que nós estamos vivendo de liderança, ele tem que ter a habilidade para liderar à distância. Habilidade para liderar à distância. O que isso significa? Quando Pedro, Paulo, João, até o próprio Lucas, quando eles perceberam a dinâmica daquele novo momento, o momento em que as pessoas se esparramavam pelo mundo, o evangelho estava crescendo, o que foi que eles fizeram? Eles tiveram a capacidade de liderar à distância. Eles começaram a buscar informações. Eles designavam líderes para ir até as igrejas nas cidades mais distantes, nos países mais distantes, para trazer até eles as informações. E quando eles recebiam as informações das igrejas que eles haviam plantado, ou das igrejas que haviam florescido, haviam sido plantadas por outras pessoas, em cidades distantes, em outros países, o que eles fizeram? Eles enviaram cartas. Eles enviaram cartas respondendo às necessidades, às angústias, aos anseios, aos problemas, à apologética do momento. Eles escreveram cartas, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. E o que eles fizeram? Pegaram pessoas e designaram essas pessoas para levar essa carta, para ler essa carta, para ter convicção de que aquela mensagem chegaria no lugar que estava proposto. E essas pessoas foram. E essa dinâmica continuou. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele faz a primeira, depois a segunda viagem, depois a terceira viagem, você percebe a estratégia clara de ir nos lugares que ele já havia passado, plantado igrejas, retornar a esses lugares, avaliar a liderança, conversar com a liderança
é preciso ter habilidade para liderar à distância. Esse nosso momento novo, esse hibridismo dentro da igreja, vai fazer com que você tenha essa habilidade, vai exigir de cada um de nós essa habilidade de liderar à distância. Como é que nós fazemos isso? Estabelecendo um cronograma claro, um cronograma claro de trabalho. Você abre a sua agenda do mês e diz, olha, toda primeira segunda-feira do mês eu vou falar com os líderes de tal área, toda primeira terça-feira do mês eu vou falar com os líderes de tal área, toda primeira quarta-feira do mês eu vou ter reunião com os líderes de tal departamento, de tal ministério, de tal missão. Você tem que organizar, planejar, pensar, se reunir, se conectar, não permitir que essa falta de conectividade ela faça com que a sua liderança fique como uma névoa que vai desaparecendo. Então, é necessário ter a habilidade para liderar à distância. E isso se faz com uma liderança bem estratégica. A Thomas Marshall disse o seguinte: não brigue com o problema, resolva-o. Não brigue com o problema, resolva-o. A habilidade de liderar à distância parte de uma disposição constante de estar conectado com seus líderes e conversar com eles. Então, a primeira coisa, a convicção de chamado. A segunda, clareza na missão. A terceira característica, o elemento essencial para você liderar nesse momento novo, é a habilidade de liderar à distância. E aí vem o quarto, que está diretamente conectado a isso, que é a sua capacidade de adaptação e de flexibilidade. Adaptação e flexibilidade. Nós estamos vivendo agora uma nova rotina. Nós estamos vivendo agora novos horários. Nós estamos vivendo agora novos modelos de trabalho. Você está participando agora de uma conferência virtual. Essa é uma nova dinâmica, essa é uma nova rotina. E isso faz com que você tenha acesso à informação de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais ágil e até de maneira muito mais confortável. Você agora percebe que não precisa se deslocar de um lugar para outro para receber conteúdo. Isso é uma nova dinâmica, isso é uma nova rotina, isso é uma nova didática. E assim como você está recebendo agora essa informação, você também irá passar informação, você também trará conteúdo para as pessoas. E isso vai fazer com que você tenha uma necessidade clara de se adaptar, de ser flexível nessa nova dinâmica ministerial. Esse é um elemento essencial para liderar nesse novo momento. Adaptação e flexibilidade. As pessoas foram para suas casas, ficaram fechadas por meses em casa, em várias cidades. Você encontrou pessoas separando um lugar na sua casa para fazer daquele cantinho o seu home office. Bom, Jesus não ficou restrito a uma sinagoga. Jesus não ficou restrito a um modelo de liderança religiosa da época. Quando Jesus chegou, Jesus não ficou como um rabino num lugar específico. Jesus rompeu com essas barreiras. O que Jesus fez? Ele saiu andando de cidade em cidade e proclamando o evangelho. Por quê? Porque ele sabia do seu chamado, porque ele tinha clareza na sua missão, porque ele tinha a habilidade de liderar à distância, e por isso ele revelou mais esse elemento para nós, a capacidade de se adaptar e de ser flexível na sua dinâmica ministerial. Bom, aí fica para nós, então, esse grande exemplo, porque Jesus está sempre sendo o grande exemplo em todas as coisas. Ele andou por todo Israel, chegou à Síria e proclamou o evangelho para que as pessoas pudessem entender que o evangelho do reino não estava restrito a um determinado local, mas ele seria sempre global. Então, esse é um momento em que você tem que observar a resposta da sua liderança. Qual é o melhor horário? Você vai romper com antigas estruturas a partir do momento em que fizer a leitura junto com a sua liderança dos novos desafios que estão chegando à sua porta e que vocês precisam dar uma resposta a cada um desses desafios. Aí vem uma quinta
um quinto elemento que você precisa caminhar com ele e entender a importância dele nesse novo momento de liderança. Depois da convicção do chamado, da clareza da missão, da habilidade para liderar à distância e da capacidade de adaptação e flexibilidade, o quinto elemento para a liderança é a habilidade digital, é a necessidade de atualização constante. O Euclides da Cunha, né, o grande escritor brasileiro, disse certa vez: nós estamos todos condenados à civilização. Ou progredimos ou desapareceremos. É a habilidade digital. Ou você progride ou você desaparece. Muitos de nós não tínhamos tanta habilidade com a tecnologia, mas fomos empurrados para o século XXI e o seu celular virou seu instrumento de trabalho. E essa é a nova realidade. Então, um quinto elemento importante vai ser a sua habilidade digital. Sim, você terá que aprender mais coisas que a tecnologia pode te oferecer do que você jamais imaginou. Vocês, todos aqui, já estão mais habituados. Quando era presencial, nem existia isso, mas agora essa é a nova realidade. E você tem que aprender a trabalhar com esses elementos, a usar essas ferramentas digitais. Portanto, invista nisso, nessa sua habilidade digital, para que você tenha conectividade, para que você possa oferecer o mesmo conteúdo doutrinário, sadio da Escritura Sagrada, mas agora tendo esta roupagem digital, essa beleza dessa acessibilidade, porque isso é bênção, meus irmãos. Não veja a tecnologia com outros olhos. Essa tecnologia tem sido bênção. Deus permitiu que nós entrássemos nessa diáspora tecnológica e que usássemos a palavra do Senhor agora para ser levada a tantos lugares através da internet, dessa nossa nova comunicação. Atenção e saberá também que será sempre ouvido com todo carinho, com todo amor e com toda atenção. Eu tenho falado já há muito tempo sobre a necessidade de termos líderes e escolhermos líderes para andar ao nosso lado nessa caminhada, porque ninguém faz nada sozinho, nós precisamos uns dos outros, que tenham 3 Cs da liderança. Quais são os 3 Cs da liderança, né? Caráter, competência e compromisso. Isso já foi dito por vários autores, né, pelo Payne, pelo Hybels e tantos outros, e nós precisamos guardar isso, sim, também no nosso coração. Quando eu for escolher líderes para caminhar comigo nesse novo momento, eu tenho que encontrar pessoas que tenham esses 3 Cs: caráter, competência e compromisso. Caráter, competência e compromisso são coisas que têm que andar juntas. Não adianta você encontrar líderes que tenham apenas duas dessas qualidades. Você precisa encontrar pessoas para caminhar com você que tenham as 3. Não adianta a pessoa ter caráter, compromisso e não ter competência. Não adianta a pessoa ter competência e compromisso e não ter caráter. Não adianta a pessoa ter compromisso, ter competência, e você olha para ela e diz assim: essa pessoa não tem caráter, não posso confiar nela. Então, você precisa de pessoas que têm esses 3 elementos muito claros. Às vezes, você tem uma pessoa que tem até caráter, tem compromisso, mas ela não sabe fazer, ela não tem competência. Então, um dos elementos importantes nessa nossa nova dinâmica de liderança é encontrarmos irmãos que caminhem conosco, que acreditem nas mesmas coisas, que tenham um compromisso com o Evangelho do Senhor, que tenham a capacidade de realizar aquilo que você coloca na mão deles e que têm caráter cristão. Encontrar pessoas que você possa confiar e que você sabe que irão com você dentro daquela visão, dentro daquela missão, com clareza de chamado, com clareza de missão, perspectivas unidas, né? E em que há uma força, uma sinergia, essa soma de elementos, de dons, de características que Deus dá às pessoas na igreja dele. Esse é um elemento importantíssimo. Procure as pessoas certas para realizar as tarefas certas, que Deus será em tudo
glorificado. Peça que Deus te dê sabedoria na escolha dessa equipe que vai caminhar com você e te dê também humildade para saber ouvir, para saber, de maneira muito clara, perceber quando eles estão contribuindo e muito na sua dinâmica de liderança. Sétima coisa importantíssima, sétimo elemento para essa nossa nova realidade. Resiliência. É a capacidade de você enfrentar as dificuldades e não perder o rumo. Thomas Adams disse o seguinte: ninguém chega ao paraíso de olhos secos. Ninguém chega ao paraíso de olhos secos. Sim, nós vamos enfrentar momentos difíceis. Sim, nós vamos nos decepcionar com pessoas. Sim, nós vamos errar também, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, na nossa dinâmica, e vamos sofrer por isso também. Mas isso tudo faz parte da caminhada. E nós temos que ter tranquilidade no nosso coração para não perdermos o foco na nossa caminhada, na nossa missão, para não permitirmos que a ternura se perca na nossa caminhada. Nós precisamos manter o nosso coração saudável e termos resiliência, e termos essa capacidade de superar os desafios, as dificuldades, o choro, e enxugar as lágrimas e tocar adiante. Precisamos das orações, precisamos do apoio dos irmãos, precisamos de uma vida piedosa na presença do Senhor, rogando todos os dias: Deus, me dê força, porque não é fácil. O próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 5, seríamos tidos até por bem-aventurados. E Jesus diz isso. Quando nós fôssemos perseguidos e mentindo, eles iriam dizer todas as coisas contra nós. Jesus disse: sejam bem-aventurados, sejam felizes quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, por causa da minha palavra. Olha, Jesus deixou muito claro que não seria um caminho simples, mas a liderança é abençoadora. Tanto para nós, quando vemos os frutos desse ministério, quanto na vida de tantas outras pessoas que são transformadas pelo poder do Evangelho, segundo a graça de Deus, na ação do Espírito Santo, e nós percebemos que Deus tem nos usado nessa caminhada. Portanto, não baixe a cabeça, deixe que a graça do Senhor te conduza, levante-se e siga em frente. Peça que o Senhor te oriente, te renove, e vá adiante, porque estamos fazendo uma obra que não tem apenas valor terreno. Essa obra é eterna e Deus nos colocou aqui para realizarmos essa obra. Deus seja louvado. Penúltimo lugar, penúltimo elemento essencial para liderar nesse novo momento: aprenda a administrar o tempo. Sei que isso você já ouviu várias vezes, mas agora é um novo momento e o tempo ele assumiu novas formas. Por exemplo, agora muitas empresas, muitas igrejas, muitas missões, por causa desse momento virtual, estão trabalhando muito mais. As pessoas estão com uma carga de horário dobrada. Muitas pessoas já não conseguem mais separar o público do privado, já que aquilo que era muito claro, muito bem definido, por exemplo, quando uma pessoa saía de casa e ia para a empresa, para a loja onde trabalhava, ela ia para um lugar físico. Quando ela fechava ali o seu expediente, seu trabalho, ela voltava desse lugar físico para sua casa. Havia uma diferença muito clara, uma distinção muito clara de tempo. Tempo do trabalho, tempo do lazer. Tempo do trabalho, tempo do descanso. Lugar de trabalho, casa. Agora, nesse novo ambiente virtual, isso mixou. Então, nós temos agora um grave problema na administração do tempo. Reuniões que são marcadas em horários que avançam noite adentro. E o público ficou muito evidente dentro da nossa perspectiva privada, ou seja, nós entramos nas casas uns dos outros através das câmeras, e as pessoas participam, às vezes, de reuniões, e você vê uma criança passando, um cachorro passando, né? O barulho de uma obra, tudo está muito exposto.
Nós precisamos aprender a administrar o tempo, separando as coisas e deixando isso muito bem claro. Precisamos estabelecer limites. Caso contrário, um inimigo silencioso chamado estresse entrará pelas portas do seu coração. Então, é um momento em que nós precisamos reaprender a administrar o tempo. O que já era importante passou a ser extremamente essencial. Agora você precisa ter os seus horários bem definidos, as suas janelas de descanso para descansar até os olhos, né? De tanto tempo na tela, de tanto tempo no computador. Entender que as pessoas que você está liderando também têm um grau de estresse, tem um limite para um número determinado de reuniões. Você precisa aprender a gerenciar o tempo seu como líder e também respeitar e ensinar aos seus liderados, aos membros da sua igreja ou missão, para que eles também possam ser respeitados nesse gerenciamento de tempo, para que ninguém caia na armadilha do estresse. Então, é um novo momento, um momento onde todos nós somos desafiados a aprender a administrar o tempo. Por último, o último elemento essencial para liderar nesse novo momento. Depois da convicção de chamado, da clareza da missão, da habilidade de liderar à distância, da capacidade de adaptação e flexibilidade, da habilidade digital com atualização constante, de saber em quem confiar, depois da resiliência e de saber administrar o tempo, o último elemento, celebre tudo para a glória do nosso Senhor. Saiba que nós estamos aqui nessa missão, porque Deus nos chamou para a sua própria glória. Portanto, descubra a alegria de viver esse chamado maravilhoso de liderar na obra do Senhor, junto com outras pessoas, para a glória de Deus. A sua vida tem propósito, a sua vida tem missão, a nossa vida ela está aqui para glorificar o nosso Deus e é muito bom saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. É fundamental celebrar e se alegrar, porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado e Deus tem, ao longo de toda essa pandemia, mostrado como a sua palavra é verdade e vida. Muitos dos princípios contrários à palavra do Senhor ficaram expostos e mostraram como eles não tinham valor diante de uma grande crise mundial como a pandemia. E agora nós olhamos a palavra do Senhor e percebemos que tudo, cada detalhe da palavra do Senhor, cada ensino da palavra do Senhor se mostrou extremamente verdadeiro, útil, produtivo nesse momento. Deus seja louvado, celebre isso. Você está numa missão relevante, você está numa missão abençoadora, Deus te colocou nesse lugar, já te capacitou, siga adiante, siga na força do Senhor para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida ricamente, um forte abraço e vamos juntos servir ao nosso Deus para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe.